Assim. Oi, irmão, é aqui um pouco mais atrás. Não, passando direto ali. É aqui, menina. É aqui, irmão. Neném, libera uma cadeira dessa amarela. Você tá aquela pequena ali? É. Não, mas precisa de duas. Boa noite. Aí tem duas cadeiras aí, então. Pega você, fica à vontade aí. Fica à vontade aí, irmão. Boa noite. Fica à vontade aí. Vem na hora. Você quer outra cadeira aqui, irmão? Aqui, ó. Essa. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos darmos início agora. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo é o 12, e nós vamos dar início do versículo 1 até o 8. Ver se nós conseguimos chegar lá, esse tempo. Amém? Eu peço o silêncio de todos, viu? As crianças, ficar tudo quietinho. Versículo 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venha os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e as nuvens volte depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por seres pouco, e aquele que olha pela janela enxergares embaçado, quando as portas das ruas forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecem fracos, quando você tiver medo de altura e o perigo das ruas, e quando florescer a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pela rua. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Amém. Deu para entender a leitura? Amém. Silêncio das crianças. Vamos lá? Aqui nós sabemos que o autor deste livro aqui é Salomão. Salomão é o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi. Salomão escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? E o livro de Eclesiastes foi escrito já na velhice. Salomão foi o homem mais sábio da sua geração, do seu tempo, ou de todos os tempos, né? E também o homem mais rico. Ele orou a Deus pedindo sabedoria para guiar o povo, e Deus concedeu, além da sabedoria, do conhecimento, concedeu ainda a riqueza. Ele foi o homem mais rico da terra e também o homem mais sábio do mundo. Foi Salomão. Por isso, ele deixou um ensinamento para nós aqui. É claro que é a palavra do Senhor, através dos lábios de Salomão. Ele vai tratar aqui da velhice, com muita experiência, porque aquele já está na velhice. Ele vai contar a história de um homem, desde a sua juventude até a velhice. E ele começa no capítulo 11, tratando da juventude.
juventude. E quando chega no capítulo 12, ele vai tratar da velhice. E na velhice ele vai usar como ilustração uma casa, uma família, uma pessoa. Como que é uma pessoa na velhice? E ele começa trazendo à nossa memória que há um Criador. No versículo 1 ele vai dizer assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nós temos que lembrar do nosso Criador, irmão, de que há um Criador no céu, aquele que nos criou, aquele que nos gerou no ventre de nossas mães. Nós temos que lembrar dele na nossa juventude, no tempo que nós temos vigor, nós temos uma mente boa, um bom discernimento. Neste período que nós somos jovens, é o período melhor para nós lembrar do nosso Criador. Porque vai chegar, irmão, tempo difícil da vida. Todos nós estamos se encaminhando para esse tempo difícil. Alguns já estão chegando, outros já até chegaram, né, irmã? A senhora já faz parte de um tempo difícil, já está na idade. Nós somos jovens. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos nesse caminho. E Salomão vai dizer que nós temos que lembrar do nosso Criador ainda na juventude. Porque você já pensou, irmão, você passar a vida todinha curtindo os prazeres desta vida, sem se preocupar de onde que você veio, para onde você vai, do Deus que trouxe você à existência, e quando chegar nesse período ruim, em que você vai caducar, você vai perder a consciência, e aí, o que você fez? E quando você morrer, para onde você vai? Irmão, uma pessoa no estado de caducidade, no estado de está caducando, uma pessoa que está inconsciente, não tem mais a sua consciência normal, essa pessoa ela está impossibilitada de conhecer o Criador dela. Ela está impossibilitada de crer nele. Por isso que nós temos que aproveitar a nossa juventude. Nós temos uma mente muito boa, irmão. Entendeu? Nós estamos no auge do nosso vigor para nós ter conhecimento de Deus. Entendeu? É aqui aonde nós temos que estar firme com Deus, entendeu? Para quando chegar o dia mau, o dia difícil, nós já está firme, irmão, entendeu? Para que você não venha chegar nesse tempo difícil longe do seu Criador, porque aí vai ficar impossível de você conseguir encontrar-se com o seu Criador, entendeu? Lembre-se do Senhor, do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, entendeu? Vai chegar um tempo, irmão, em que você vai dizer assim, eita, que a minha vida já foi boa, hoje não vale mais nada. Hoje minha vida não serve mais de nada. É o tempo da insatisfação, irmão. É o tempo que você não vai mais ter satisfação. Nem levar ela lá. Leva ela pra lá. Ei, leva ela pra lá, leva ela pra lá. Amém, irmão? Vai chegar esse tempo, irmão, difícil. Viu? E antes que chegue esse tempo difícil, nós temos que lembrar de uma coisa, irmão. Nós temos uma alma e ela tem um endereço para ir. Se ela não for para o céu, ela vai para o inferno. Isso depende de nós crer ou não. Se você crer em Cristo, você conhecer o seu Deus, você vai para o céu. Se você não conhecer, você já sabe para onde vai, para o inferno. Por isso, tudo pode decidir durante esse intervalo do seu momento de discernimento até o final do seu discernimento. Porque no final da vida nós perdemos nosso discernimento. Todos os velhos, quando chega na idade, ele vai começar a caducar. E vai perder o raciocínio. Entendeu? Então, irmão, Salomão começa lembrando nós do nosso Criador. E depois ele vai tratar da nossa juventude
e ao mesmo tempo da nossa velhice. E no versículo 2, ele vai dizer assim: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ou seja, aqui ele está colocando duas situações. As situações de um jovem e de um velho. Primeiro, um jovem, irmão, no seu vigor, ele está na luz da sua vida. Ele está em plena claridade do seu vigor. Esse é o momento que ele vê a luz, que ele tem o prazer de ver o sol, de ver a lua, de ver as estrelas. É nesse momento que ele é novo. Mas ele diz que vai chegar o tempo em que vai escurecer tudo isso. Entendeu? Vai chegar o tempo em que o sol não vai mais brilhar para você. Você não vai mais ter prazer em ver a luz do sol. A luz do sol não é pôr de manhã? Dá até vontade de ficar até as 8 horas, faz bem para a saúde. Ficar no sol. No interior o povo gosta de acordar cedo. Na cidade que o povo é mais preguiçoso. Mas no interior o povo acorda cedo, 5 horas da manhã. Na hora que o sol começa a levantar, o povo já está de pé. Acorda junto com as galinhas cantando. Irmão, nós temos prazer em olhar para o sol do seu vigor. Assim é um jovem, irmão. Mas vai chegar o tempo que você vai perder o prazer de olhar para o sol. Você vai ficar de cama, deitado. Você vai precisar de outra pessoa para te carregar lá para fora. Você vai depender dos outros. Você não vai ter prazer de sair para fora para olhar o sol, para olhar as estrelas, o claro da lua. Isso não vai mais fazer sentido para você quando você estiver velho. Entendeu? O velho aqui é quando você passa da idade de raciocínio. Você vai caducar. Então ele continua dizendo, versículo 3: quando os guardas da casa tremeres, e os homens fortes caminhares encurvados, quando parares os moedores por seres pouco, e aquele que olha pela janela enxergares embaçado. Do que Salomão está dizendo? Primeiro, ele está falando dos braços, dos guardas da casa. Ele vai dizer assim: antes que o guarda da casa, os homens fortes caminhem curvados. Os homens fortes. Ou seja, antes que os guardas da casa, os guardas da casa tremerem, e os homens fortes, os guardas da casa tremerem. É só ir aqui. Está falando dos braços. Um homem, ele define a sua força pelos seus músculos dos braços, né? Quando ele é musculoso os braços, ele nota que ele tem vigor, tem força. Eles são os guardas da casa. Se você fosse defender, você não vai procurar se defender com os pés, vai procurar se defender com as mãos. Pois o homem, que é o cabeça, ele é o guarda da casa, com seus braços fortes. É disso que ele está falando. Quando eles, os guardas da casa, tremerem, entendeu? Acontece que quando o cara é jovem, irmão, se ele vê um barulho na porta, ele está disposto a sair qualquer hora para investigar o que é. É o cara no vigor, forte, jovem. Mas quando ele chega na idade, irmão, se ele ouvir qualquer barulho, para ele é uma coisa terrível. Entendeu? Ele já não vai ter coragem, ele já vai tremer, ele já está velho, ele já não tem mais vigor. Salomão está tentando passar um ensino aqui para nós, irmão, de que a vida é passageira, a vida é breve, e nós temos que aproveitar ela e saber usar para o nosso bem, entendeu? E ele vai falar assim, ainda no 3, e o homem forte caminhares encurvados. O que é isso? Caminhares encurvados, homem forte. Se lá era o guarda da casa, eram os braços, e aqui o homem forte está ligado com os guardas da casa, ele está se referindo às pernas de um homem forte. Umas pernas retas, as pernas firmes, mas quando chega na velhice, irmão, as pernas andam bamba. Você já não tem firmeza nas pernas. Ela já se curva, se entorta. Os músculos já não conseguem mais te levantar direito. Você já caminha
estufado, torto, fraco. Né, irmã? Irmã não tem experiência com isso. As pernas já andam tortas, parece perna de jogador, a perna da irmã. Entendeu? Isso daí é sinal da velhice. Chegou para ela. Entendeu? E para nós vai chegar, se nós não quiser morrer novo, né? E ele continua dizendo: e os moedores, quando pararem os moedores por seres poucos. Lembre que Salomão está usando a ilustração de uma casa e de uma vida de uma pessoa. Ele está olhando as partes do corpo humano, que ao mesmo tempo ele usa a ilustração de uma casa, de um lar. Então agora ele vai falar: quando cessarem os moedores por seres poucos. O que ele está querendo dizer? No final da idade, irmão, quando a gente estiver velhinho, os dentes que antes quebravam o tucum, agora já não mastiga mais um caroço de arroz cozinhado. Tem que tomar sopa. Fica fraco os dentes, já não tem mais vigor. Cai, começam a arrancar, as pessoas começam a arrancar e vão ficando banguelos. E a pessoa vai perdendo o vigor dos dentes, já não faz aquela moagem mais. Agora só um pouquinho. A gente tenta acertar um caroço de feijão e dá trabalho para acertar quando faltam os dentes, né? Os mordedores. Assim é um sinal da velhice, irmão. E ele vai continuar tratando de mais sinais da velhice. Outro sinal. Ele vai dizer: e aqueles que olham pela janela enxergarem os embaçados. Entendeu? Como que é a visão de um jovem, irmão? A visão de um jovem é semelhante à visão de uma águia, né? Um jovem está sempre atento a tudo que passa perto dele. Até as coisas erradas. Ele está vendo. Assim é a visão de um jovem, no seu vigor. Mas quando fica velho, como é que fica? Tudo vira cinza, sombra, embaçado. É assim que acontece com nós, irmão. Quando nós vamos envelhecendo, nossas vistas vão ficando embaçadas. A gente passa a usar óculos, entendeu? Graças a Deus, temos bons médicos para olhos, né? Que nos passa um óculos. A gente tem como ler a Bíblia também. Porque antes de nós ter a medicina avançada, irmão, as pessoas cegavam muito rápido. No tempo de Jesus realizou muitas curas de pessoas que antes enxergavam e depois não enxergavam mais. Porque o calor do deserto, irmão, faz com que a pessoa segue mais depressa por conta do calor e da areia do deserto, entendeu? O calor, não tinha óculos escuros na época, as pessoas cegavam muito cedo, muito jovem. Por isso, muita gente, Jesus curou, voltou a enxergar. Mas, graças a Deus, nós temos um auxílio médico aqui que nos ajuda muito com óculos. Eu não estou usando hoje porque ainda estou no meu vigor ainda, viu? Mas quando tiver velho, eu vou usar também. E ele continua, no versículo 4, ele vai dizer assim: e quando as portas das ruas forem fechadas. Quando é que acontece isso? Que as portas da rua sejam fechadas? A irmã ainda não fechou, né, irmã? Está perto. Quando você já não tem mais condições de andar. Depende dos outros. As portas parecem que estão sempre fechadas para você. Você não consegue mais sair de casa. Sempre está trancado entre quatro paredes. Assim é um velho dentro de casa. Vive somente das lembranças do passado, porque ele já não pode mais fazer aquilo que fazia. Não pode mais sair de casa. Por isso nós temos que aproveitar, irmão. Nós temos saúde hoje. Sair de casa, visitar as pessoas que precisam de uma visita. Pregar a palavra de Deus, fazer uma missão. Nós temos pernas fortes. Vai chegar o tempo, irmão, que nós vamos estar trancados dentro de uma casa. Montar e sair para fora e as pernas não respondem mais. Entendeu? Chegará esse tempo, irmão. Deus quiser. E ele continua dizendo: e diminuir o som da moagem. Qual é esse som da moagem que vai diminuir? Quando as portas da rua foram fechadas, e diminuir o som da moagem. Ou seja, quando nós somos jovens, nós temos uma voz limpa, nítida,
boa para conversar, né? Você entende claramente a voz de um jovem. Mas quando a gente chega na idade, irmão, até a nossa voz fica rouca. Nós começamos a perder a nossa voz. Você já não consegue explicar o que você tem na mente. Você acha que fala, mas o som da sua voz já não consegue falar com outras pessoas o que você sente, se expressa. Assim é a voz de um velhinho. E é para nós saber, irmão, aquele que está ainda novo tem que aproveitar a vida. Porque quando chegar a velhice, tudo isso vai acontecer. E ninguém pode aqui querer morrer novo, não, porque é anti-lógico a pessoa morrer novo. Mas a pessoa morre novo, tipo assim, caso um acidente. Mas se não, a tendência de todos é querer envelhecer, né? Pelo menos na minha é. Querer envelhecer. E ele continua dizendo: quando o barulho das aves o fizer despertar. Vai ficando mais sério agora. Quando o barulho das aves o fizer despertar. O que é isso? Mano, a senhora já está passando por isso? Já está com o seu sono leve? Irmão, quando a pessoa que é um jovem, esse daí, ó, esse meu garotinho aí abençoado aí, é igual a pedra, irmão. Quando ele deita aí é só de manhã, nem se mexe. Minha esposa também dorme bem, graças a Deus. Eu já tenho problema de sonho. Mas uma pessoa na idade, irmão, o sono dele é tão leve, que qualquer barulhinho que ele ouvir aí, um passarinho cantou longe, ele já está despertando. Entendeu? Por isso que a gente envelhece mais ligeiro. Quanto mais sono você perde, mais velho você fica. O sono é remédio. E a perda de sono acaba com a nossa saúde. Aí ele vai continuar dizendo: mas o som de todas as canções de pareceres fracos. Como é que o som de todas as canções vão lhe parecer fracos? Quando é? Como é? Por quê? Porque o nosso ouvido já não vai mais ouvir direito. Aquilo que antes você ouvia e gravava com facilidade, irmão, memorizava, agora você não vai mais conseguir ouvir direito, você não vai mais entender o que está sendo cantado perto de você. Os ouvidos da gente, irmão, vai chegar um tempo em que ele vai ouvir um ronco, mas não vai discernir o que está sendo dito. É por isso que gente velha tem dificuldade para a gente conversar com ele. Você tem que ficar repetindo. Eu não estou velho não, mas eu tenho um problema auditivo, que aí eu escuto muito bem o som, mas eu tenho dificuldade para discernir o que é dito. Às vezes eu fico perguntando dele. Mas gente velha tem isso, por natureza, porque chegou na idade. Tudo da gente vai diminuir, não vai se desgastar com o tempo. É a degradação do corpo. Todos nós vamos passar por isso. Passamos por isso. Aí ele continua dizendo: quando você tiver medo de altura. Agora é de um velho. E um velho, a gente já sabe que o velho é um perigo para subir em alguma coisa, né? O velho não pode nem pensar. Por quê? Porque as pernas estão bambas. Ele não tem mais firmeza. É um perigo um velho subir numa escada. Para trocar uma telha, tirar uma goteira. Então, os jovens que estão me ouvindo aí, que ainda tem vigor, não deixe que seus pais velhos subam no telhado, só você mesmo. Vai tirar a goteira. Porque é um perigo um velho atrepado. O velho tem medo de altura. Ele não tem mais aquela firmeza que ele tinha quando era jovem. Quando o cara é jovem, se ele cair de um degrau de 2 metros, ele dá só um pulo no chão e outro em pé e pronto. Mas um velho, se ele pular, as pernas desmontam e não levanta mais. Assim é nós, irmão, quando envelhecer. Então, o velho tem medo de altura. Entendeu? Mas ele continua dizendo: e dos perigos das ruas.
medo de sair de casa. Gente velho deve sair somente acompanhado do jovem. Pois é, porque andando nas ruas tem muito perigo, irmão. Calçadas quebradas, animais soltos nas ruas, que é um perigo, cachorro, buraco demais. É um perigo velho andar sozinho. Não deve, velho, depois dos 60 anos, 60 não tá novo, né? 70, andar sozinho na rua. Já vi gente velha andando sozinho. Um dia desse eu encontrei um caído ali dentro do esgoto, eu ia lá para casa dele. Eu sei que ele tinha tomado uma também. Mas já era velhinho, rapaz. Não pode o velhinho andar sozinho, isso é um perigo. Cai lá onde ele cai, ele fica. Não tem que levante. Tem que andar acompanhado do jovem. O jovem tem a vista boa, tem força para conduzir um velho. Entendeu? É uma lição, tanto para o velho como para o jovem. Ele continua o texto dizendo assim: quando florir a amendoeira. Quando é que flore a amendoeira? A amendoeira aqui traz uma ideia no original de cabelos grisalhos. É um cabelo que já mudou de cor. Antes era preto, era loiro, agora é branco. Da irmã Ana tá igual do Papai Noel. É assim, irmão, na velhice os cabelos ficam brancos. Entendeu? É a mudança do corpo, não tem jeito. Raramente um velho vai morrer com os cabelos original, da cor original que veio. Aí ele parte para o desejo sexual. Ele vai dizer assim: e o gafanhoto foi o peso, e o desejo já não despertar. Esse daqui é mais levado para o homem, né? Apesar que desejo todos têm, tanto homem como mulher. Mas por conta da ligação do gafanhoto. O gafanhoto é um bicho pequeno, comparado a nós. Os homens já entenderam, né? Porque ele é levantado pela mente. Não tem ferramenta para levantar, ele é levantado pela mente. Quando o desejo não desperta, ele não levanta mais, é o peso. Entendeu? Acontece com todos, irmão, na velhice. Não é só um, não. Não adianta a pessoa pensar assim: comigo não vai acontecer. Vai. Todo na velhice, ele perde o vigor. O corpo da gente perde todo o vigor, irmão. Salomão aqui está dizendo aqui que um velho, ele entra no estado de degradação, decadência. Entendeu? Aí ele continua dizendo: então o homem se vai para o seu lar eterno. Agora é o destino do homem. É a morte. Agora o homem chega no final da vida. Acabou. O homem agora morreu. Ponto final para o homem. Agora é só pessoas pranteando nas ruas. E aquele homem que antes era forte, ficou velho, agora morre. Ele vai dizer assim: então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores vagueiam pela rua. É o final da vida. Aqui esse daqui se encontrou com a morte. E para nós encaminhar para o fim, ele vai dizer assim: sim, lembre-se dele. Novamente, ele traz a memória no final, quase no final do texto, dizendo: lembre-se dele, antes que rompa o cordão de prata, ou quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Ele está usando aqui objetos que são de matéria-prima dura, metais preciosos e, além de preciosos, duros, prata e ouro. Ele começa dizendo que o corpo, além de ser precioso, irmão, tem vigor. Entendeu? Mas nós temos que lembrar de quem? Dele, do nosso Criador, antes que se rompa. Um fio de prata, um cordão de prata. Irmão, por mais forte que seja o homem, irmão, vai chegar o dia que ele vai se romper.
E a ordem aqui é: lembre-se dele, do seu Criador. Antes que esse cordão forte se rompa, antes que esse homem forte morra. E a roda se quebre junto ao poço. Está fazendo a ilustração de um poço com aquela roda que a gente gira para pegar água embaixo. Agora a roda quebra, o cântaro cai e se despedaça. Entendeu? Assim é o velho. Ele vai ficando velho até acabou tudo. Morreu. Agora ele vai falar dos dois lares eternos. Ele vai dizer assim: e o pó volte à terra de onde veio. Ou seja, nosso corpo, irmão, nós viemos do pó da terra. Deus nos fez do pó da terra. E para ele nós vamos voltar. O nosso corpo é pó. E se nós somos pó, para o pó nós voltaremos. Entendeu? Não tem para onde você correr.